Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Vamos lá? Agora a pergunta que me chega: Céu, o que é ser judeu? Vamos lá. Eu quis realmente fazer esse estudo com muita vontade, viu, meu querido, minha querida? Vou dizer por quê. Porque eu estou assustada com as coisas que eu estou vendo. Não é um tal de judaizar a igreja, gente. Gente, isso não existe, não existe. Não tem nada de mais em ser judeu, não tem nada de menos em não ser judeu, não é? Vamos estudar? Vamos compreender o que as escrituras falam sobre isso. Romanos 3, versículo 1 em diante. Qual é, pois, a vantagem de ser judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus, e é verdade. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a finalidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e que venhas a vencer quando fores julgados. Então, num dado momento as pessoas pegam esse texto aqui, a vantagem de ser judeu, não é? Gostou da palavra vantagem, não é? Até eu me lembrei da lei de Gerson, coitado do Gerson, fez um comercial lá e o final da história dizia o seguinte: para quem gosta de levar vantagem em tudo certo, coitado, ficou marcado o resto da vida, virou lei de Gerson, não é? Qual a vantagem de ser judeu? Meu querido, vantagem no serviço, só no serviço. Porque realmente foram confiados aos judeus a compreensão de muita coisa nas escrituras. Porém, a responsabilidade é dos judeus de ensinar as nações. Assim como eu já expliquei para você que entre as tribos de Israel existia uma tribo, que é a tribo de Levi, que servia como sacerdócio. Isso não fazia com que ela fosse diferente das outras tribos de Israel. Aliás, o nosso Senhor veio da tribo de Judá, que é Judá. Não veio da tribo de Levi, meu querido e minha querida, embora ele tivesse parentes na tribo de Levi. Inclusive, Isabel, não é? Que é a prima de Miriam, Maria, ela era da linhagem sacerdotal, casada com um sacerdote, e ela foi pai de Ohanã, o imersor, João Batista, não é, meu querido e minha querida? Romanos 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela nas boas novas, que são os evangelhos, e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, meu querido, minha querida, o fato do judeu primeiro, por que o judeu primeiro? Porque o judeu foi apresentado primeiramente, até a vinda do Mashiach, de Jesus, de Yeshua, foi apresentado para o povo de Israel. As pessoas que queriam conhecer a Deus, que queriam conhecer o Eterno, elas tinham de ser judeus ou prosélitos, ou enfim, elas tinham de obedecer à lei. Elas tinham de estar embaixo do crivo da lei. Essas pessoas morreram na esperança do Messias, que foi prometido no Éden, não é? Foi prometido lá no Yarden, não é? Foi prometido ali que viria alguém que iria pisar a serpente, meu querido e minha querida. Então vamos lá, continuando nesse processo de Romanos. Romanos 2,9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de quem fizer o mal, do judeu primeiro, também do grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, do judeu primeiro, também do grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, hoje, para que você compreenda esse texto, nós vivemos numa sociedade, Roma pegou tudo que era da Grécia. Se você ler lá em Daniel, você vai ler que ele lutou com o príncipe da Pérsia, o nosso Senhor Yeshua, junto com Gabriel, não é? Com o maior arcanjo que tem poder e autoridade, inclusive vai ser ele também que vai lutar contra Rassatã, contra Satanás, e vai lançá-lo aqui na terra, juntamente com os seus anjos, não é? Então, meu querido e minha querida, olha que situação. Quando o Senhor coloca ali, olha, eu lutei contra o príncipe da Pérsia durante 21 dias para vir a você, e depois eu vou lutar contra o príncipe da Grécia.
já estava dizendo do levante desse último império, que é representado hoje por Roma, mas Roma é totalmente helenizada. Roma, tudo que ela aprendeu com a Grécia. Por isso que chama-se greco-romano, meu querido e minha querida, não é? Então, quando se fala dos gregos, está falando de todas as nações. As nações que foram helenizadas, Céu, mas na Ásia, né, no Extremo Oriente, não foi helenizada, aquelas nações foram helenizadas, meu querido e minha querida, também servem aos deuses, têm as suas culturas, todas essas culturas foram contaminadas pela Grécia. Procura compreender melhor. Você só vai compreender muito mais profundamente se você compreender mitologia, que é muito importante para que conheça as nações, não é? Então vamos lá? Romanos 2,17. Se porém tu, que tens sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, que conhece a vontade e prova as coisas excelentes instruído na lei, que está persuadido que és guia de cegos, olha o que o judeu foi constituído, meu querido, minha querida. Estás persuadido que é guia de cego, luz do que se encontra em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria da verdade? Tu, pois, que ensina outro, por que não ensina a ti mesmo? Tu que prega ao outro que não deve furtar, mas furtas, diz que não deve cometer adultério e cometes, abomina os ídolos, mas rouba os seus templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus será blasfemado entre os gentios por tua causa. Então, olha só, meu querido, que vantagem há em ser judeu? Nós vamos ser os primeiros a ser cobrados. Porque os oráculos do Eterno, as leis, os estatutos e os preceitos foram entregues aos judeus. É uma grande responsabilidade nós seguirmos nos preceitos dos nossos pais, nos nossos ancestrais e nas ordenanças, as ordenanças que foram dadas para a gente. Romanos 9,6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Aqui eu quero chamar a atenção porque muita gente entrou uma doutrina maluca, não é, que da substituição. Você já ouviu falar sobre isso? Entrou uma doutrina louca que nós vamos estar tratando mais aqui, dizendo que a igreja é o novo Israel de Deus, gente. Gente, pelo amor do Todo-Poderoso. Não há base nas escrituras para isso. Não há. Não há base na antiga aliança, na nova aliança. O Senhor falou, se tu puderes mudar as estações do ano, eu também rejeitarei o povo que eu escolhi. Não é? Continuando, Romanos 9,4. São israelitas, pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, deles também descende o Mashiach, Jesus, o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre, aleluia, Baruch Hashem. Então, meus queridos, o que o Eterno depositou sobre essa nação? Sobre minha ancestralidade, sobre a ancestralidade de todo judeu, que nós fôssemos instrumentos do Eterno para mostrar o caminho para o mundo. De que maneira? Vivendo. Não é pregando não, meu querido, minha querida. É vivendo nas nossas vidas cotidianas. É que nós possamos ser luz verdadeira no meio das trevas que esse mundo estava. Esse mundo não tinha lei, esse mundo não tinha concepção, esse mundo não tinha mandamento, esse mundo estava uma baderna. Então, o propósito de Israel entre as nações era ensinar as nações. Aliás, se você compreende, você que está aí ligado em relação às leis, você que tem uma formação em direito, você que tem uma formação nessa área de leis, você sabe que muita coisa, todas as leis, estão baseadas dentro das Escrituras, que se tornou uma normativa para todas as nações. Muito cuidado com essa. Olha, gente, eu queria que todo mundo, eu estou vendo tanta gente querendo ser judeu agora, eu queria ver lá na época do Holocausto, gente. Eu queria ver na época do Holocausto as pessoas quererem ser judeus. Quando os próprios judeus queriam desfazer a sua circuncisão, se fosse possível, para não ser exterminados em Auschwitz, em tantos campos de concentração como nossos ancestrais foram colocados. Então, meu querido, minha querida,
O Senhor jamais pediu que nós fizéssemos proselitismo, nós fôssemos às pessoas que conhecem ao nosso Senhor, ou então pessoas que não conhecem ainda, e que nós fôssemos lá fazer proselitismo. Vou explicar para você. Mateus 23, versículo 15. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o torna 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Gente, é muito difícil ser judeu, guardar as coisas judaicas. Nós temos uma alimentação diferente, o Eterno determinou sobre nós que nós tivéssemos um modo de alimentarmos-nos diferente. Nós temos várias coisas, nós temos as nossas orações prescritas, nós temos o horário diário, nós temos de orar pela manhã, nós temos de orar pela noite, nós temos de orar pela tarde, nós temos várias prescrições que o Eterno deixou para a nossa família, deixou para nossos ancestrais, e assim tem sido, meu querido, minha querida, todo judeu piedoso vai seguir essas normativas, que foi o que o Eterno determinou sobre as nossas vidas. Então, você chamar uma pessoa para ela se tornar um judeu, sem ela ter a menor concepção do que é ser judeu. Eu vejo as pessoas aí falando, pronunciando coisas, gente. Não sabe nem pronunciar, não sabe. Outro dia eu vi, existe um manto de orações, que é o Talite. Nesse manto de orações está o nome de Adonai, onde é uma bênção, existe uma bênção naquele manto de oração. Eu vejo as pessoas tratando sem menor, como se fosse um manto qualquer, meu querido, minha querida. Entende? Com o nome do Eterno colocado ali naquele lugar, sabe? Não sabe usar, não sabe o que significa, não sabe reverenciar as coisas do Eterno. Então, meu querido, minha querida, para que adianta nós termos essas coisas e não saber dar honra devida, da onde veio, não compreender por que vieram determinadas coisas sobre as nossas vidas, como judeu, como povo que o Senhor escolheu, e hoje foi aberto para as congregações do Eterno, uma congregação que não está embaixo dessa lei, não tem necessidade de guardar as coisas que nós temos guardado, e somos responsáveis e guardiões de todos os oráculos, preceitos e tradições que o Eterno deixou para os nossos ancestrais. Mas, meu querido, minha querida, vejo as pessoas querendo compreender essas coisas, tocar coisa sagrada, sem ter o menor discernimento, sem saber o que está fazendo, se torna 2 vezes mais filho do inferno do que anteriormente, querendo se achegar ao Senhor. Meu querido, minha querida, o Eterno te chama para algo muito simples, para que ame a Ele acima de todas as coisas, com todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e você ame ao próximo como a você mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Aos judeus foram determinadas outras coisas, como foi determinada a tribo de Levi, uma atuação diferenciada das 11 tribos de Israel, meu querido e minha querida. Entende? Por isso, já houve tanto problema no passado de gente que não era para estar servindo, como Cora, não é? Que aqui é conhecido como Coré, não é? Então, Cora, ele queria servir lá, ele queria se atender no tempo que o Senhor não chamou ele para isso. A terra abre e engole aquele homem, gente. Muita gente morreu sentindo no coração que estava prestando culto a Deus, que estava zelando das coisas de Deus. Então, meu querido, minha querida, eu não recomendo a ninguém, eu não recomendo essa, como eu vou dizer, um vento judaizante que eu tenho visto. Isso tem me trazido uma tristeza muito profunda no meu coração, muito profunda no meu coração. Então, assim, judeu, é aquele que tem o sobrenome judeu, tem o DNA judeu. E as congregações do Eterno, elas não foram colocadas para essa judaização. Ela precisa conhecer para compreender as Escrituras, ela precisa compreender que Yeshua, nosso Senhor Jesus, é judeu, todos os emissários, todos os apóstolos são judeus, todos os profetas foram judeus, não é? Já partiram, estão com o Senhor. Todos aqueles que nos deixaram as Escrituras e que a escreveram são judeus, não é? Tirando o livro, na verdade, de Esther, que é um livro histórico, nós não sabemos a origem, mas tudo que foi deixado para a gente
foi determinado pelos judeus. Então, a gente precisa de compreender essa cultura por isto, para conhecer mais de Yeshua, para conhecer mais das coisas do Eterno. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos de nos tornar judeus, meu amado, minha amada, pelo nome do Todo-Poderoso. Seguindo, Gálatas 2, versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Kefa, Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Yeshua, Mashiach, Jesus Cristo. Temos também crido em Yeshua, Mashiach, Jesus Cristo, para sermos justificados também pela fé no Mashiach, em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O que acontecia ali? Kefa estava comendo, o judeu não pode comer com o gentil, é lei, não é? E aí, Céu, você faz isso? Imagina, meu querido, minha querida, tem um monte de irmão meu, querido, amado do meu coração, que eu como junto com eles. Claro, eu não vou comer porco, não posso comer porco, não posso comer o peixe que não tem escama e não tem barbatana, tem um monte de coisinha lá que eu não posso comer. Mas eu vou comer com eles o que eu posso comer. O que eu estou autorizada pela lei a comer, eu tenho comunhão com essas pessoas que eu amo de todo o meu coração, que eu daria minha vida por elas, meu querido e minha querida. Imagina. Kefa estava lá, junto com Shaul, Pedro junto com Paulo, estava comendo junto com gentios que não pode pela lei, né? Aí chegaram os judeus da circuncisão, crentes no Mashiach, crentes em Jesus, não é? Mas aí sabe o que ele fez? Se apartou. Aí foi ficar lá com eles, não ficava mais com os irmãozinhos que eram gentios, que eram das nações. Shaul não perdeu tempo. O apóstolo Paulo foi lá e falou: Pedro, você está fazendo um papelão aí, você que é judeu, nascido como judeu, você que não é pecador entre os gentios, porque os gentios vivem sem lei, gente. É evidente que os gentios vão tropeçar em mais coisas do que o judeu. Agora, o judeu, quando tropeça conscientemente, porque ele foi instruído na normativa da lei. A mamadeira dele era na normativa da lei, meu querido e minha querida. Entende? Então, seguindo para que vocês possam compreender isso. Aí, Shaul, o apóstolo Paulo, chega lá e fala: ô Kefa, quer dizer, agora que chegou todo mundo aqui, você pega e você se afasta da gente, não come mais com a gente, mas até onde você estava fazendo isso, não é? E deu uma bucha ali, né? Deu uma bronca em Kefa, não é? Porque, meu querido, minha querida, nós guardamos a lei como judeus, mas há coisas que o Senhor santificou e a qual nós não podemos considerar de maneira nenhuma imunda. Entende? Os gentios para nós, principalmente aqueles que são nossos irmãos na fé, fazem parte da videira como eu. Aliás, eu só posso fazer parte da videira verdadeira porque eu acredito em Yeshua, meu Salvador, meu Mashiach. Essa teologia da substituição que eu estava falando com vocês, que é uma praga, não é? Que agora a igreja é o novo Israel de Deus, porque isso trouxe tanta confusão, meus queridos. Vamos ler lá? Romanos 11:17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que tu não é o que sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta a ti. Dirá, porém, alguns ramos que foram quebrados para que eu fosse enxertado? Bom, pela incredulidade eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé está firme, mas não te ensoberbeça, tema. Olha, eu vou repetir de novo. Não te ensoberbeça, tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela perseverares. De outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permaneceram
não permanecerem na incredulidade, vão ser enxertados, porque Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais. E é o que nós estamos vendo. Eu estou vendo com grande alegria, mas grande temor, a quantidade de judeus que têm chego à conclusão que Yeshua é o Mashiach, que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias esperado, não é? Nós estamos assim acompanhando isso e eu fico de uma certa maneira muito feliz. Por outro lado, eu fico preocupada com o que está acontecendo com a época da graça, meu querido e minha querida. A porta está fechando. De que lado você vai ficar? De que lado você vai ficar? Não é? Então, meu querido e minha querida, nunca deixaram de ter dois povos. Nunca, jamais. Apocalipse 21:9, eu já falei para vocês. Quem é a noiva? A noiva é a nova Jerusalém, meu querido. A noiva do Mashiach. A noiva de Jesus é a nova Jerusalém. Vamos ler lá? Apocalipse 21:9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e falou comigo dizendo: vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Esta é a noiva, gente, pelo amor do Todo-Poderoso. Esta é a noiva, a nova Jerusalém, a noiva adornada. Quem vai morar lá, céu? Oh, meu amado, minha amada, eu não sei. Sei que o pai Abraão vai morar lá, os 12 descendentes de Jacob, vão morar lá também os 12 Shaliachim, não é? Os 12 Talmidim, os 12 emissários, 12 discípulos do Senhor, não é? Como que você sabe disso, céu? Vou ler para você. Apocalipse 21:12. Tinha uma grande alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos e sobre elas os nomes inscritos das 12 tribos dos filhos de Israel. Mas em Apocalipse 21:14 fala mais. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre esses 12 os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então eu sei que nessa cidade vai poder estar os gentios, que em hebraico é Goim, e vai poder estar ali também os descendentes de Israel. Depende de quem? Depende de mim e de você. Depende da graça do Senhor nos ser concedida. Como eu já disse para vocês, Isaías 56:3, não fale o estrangeiro que houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam meus sábados, escolhem aquilo que me agrada, abraçam minha aliança, darei na minha casa dentro dos meus muros um memorial, um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno eu darei a cada um deles, que nunca se apagará. Então, meu querido, minha querida, na verdade, essas coisas dependem da posição, da disposição do coração da pessoa em relação ao eterno. Mas o fato de poder estar na nova terra que o Eterno vai criar, já deveria ser para nós um motivo de grande glória, porque todos nós merecemos o inferno pelos nossos pecados, meu querido e minha querida. Por isso que eu nunca peço para o Senhor me dar o que eu mereço. Senhor, me dê o que eu mereço, porque eu mereço ir para o inferno, meu querido, minha querida. Todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da graça do Senhor. Ai de nós se não fosse o Cordeiro, ai de nós se não viesse essa salvação gloriosa, ai de mim. Nós temos de saber quem de fato somos, nós temos de saber quem de fato somos. Então, querido meu, querida minha, eu gostaria muito mesmo, olha, aprender sobre Israel, é maravilhoso amar Israel, orar pela paz de Jerusalém é mandamento. Nós temos de saber o que está se passando em Israel, nós temos de orar pela paz em Jerusalém, nós temos de ver ali as alianças de paz que Israel está para fazer. Estamos num período histórico, querido meu, querida minha. Então nós temos de saber tudo isso, temos de saber o que é talit, Yeshua usava talit, nós temos de saber o que são os significados da parábola das 10 virgens, ou como é que é esse negócio, o Yeshua ia casar com 10, como que cada coisa, gente, por falta de conhecimento da cultura judaica. Temos de conhecer, claro, evidente, mas isso não quer dizer que nós temos de nos tornar judeus, meu querido e minha querida. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos todo mundo colocar talit dentro das igrejas? Nós vamos... Gente,
As pessoas não sabem nem como. Tem uma bênção para colocar o talite, tem um modo de vestir o talite, ele tem que ser colocado do lado esquerdo para o direito, tem um motivo, tem uma razão de ser. Coisa de judeu é coisa de judeu. Você já tentou comer macarrãozinho de palitinho? Hein? Já tentou? Como é que é o nome daquilo? Hashi? Né? Então, já tentou comer com hashi? Eu não consigo comer com hashi. Eu não fui instruída nessa cultura oriental para comer com hashi. Admiro demais quem come com aquele palitinho tão bem. Mas eu não fui instruída nessa cultura. Então, meu querido, minha querida, que nós possamos ter consciência, nós podemos aprender a comer de hashi, claro, nós podemos aprender essas coisas, mas nós não podemos querer obrigar a levar para a igreja isso, gente. Nós não podemos fazer isso, gente. Tenha misericórdia, entende? E pior que existem muitos judeus que são judaizantes, viu, meu amado, minha amada? Lamento dizer, é o povo que eu amo, é o qual pertenço, de quem sou. Mas eu tenho de dizer que, infelizmente, ainda existe muita gente dizendo, olha, se você não falar o nome de Yeshua, você não foi batizado no nome de Yeshua, você não é salvo, porque está escrito que você tem que ser batizado no nome de Yeshua. Gente, pelo amor do Senhor, há 2000 anos o Senhor, 2000 anos não, menos tempo, 1750 anos o Senhor vem salvando com o nome de Jesus, gente, pelo amor do Senhor. Nós vamos criar o que agora? A igreja do nome, não é? O nome dele é Yeshua, é o nome acima de todo nome. Mas, gente, como nós vamos desrespeitar as pessoas, idosos que conheceram dessa maneira? Gente, olha, eu estou assustadíssima com o que eu estou vendo acontecer. Que o Senhor possa trazer para você o equilíbrio, possa trazer para você a concepção e, sobre todas as coisas, o valor que tem o nosso Senhor e Salvador. Olhe para Ele. Ele é perfeito. E Ele vai te instruir no caminho que você deve andar.